Parece que voltamos aqui, né? E aí, pessoal? Mandem aí as perguntas. Estamos aí na fase das perguntas, segundo bloco da live. Segundo bloco da live. Por favor, aí, mande suas perguntas. Eu acho que eu consegui salvar, viu, pessoal? Eu acho que eu consegui salvar a live. Botei lá para publicar no IGTV. Depois vocês dão uma verificada lá se ficou salva. Aí vocês vão poder estar disponível, vai poder estar acessando aí. Sim, aí no manual no e-book 2, teve uma pergunta interessante aqui sobre questões, como fazer questões. Eu explico lá que existem dois momentos de fazer questões, que tem a ver com o aprendizado. O primeiro momento são questões de fixação, e o segundo momento são questões de aprofundamento. Cada momento de fazer questões tem um objetivo do ponto de vista da aprendizagem. Uma para revisar o que você já estudou, outra para você conseguir concatenar o que você estudou e fixar na mente. Para você conseguir alimentar o seu material de revisão, por exemplo. Para você conseguir pegar um assunto que você já fechou o edital e aí você só quer afiar a faca naquela disciplina, por exemplo. Então, aí no manual aí eu explico cada momento. Midian Costa perguntou: na sua concepção, quando terá um novo CFO para o MBA? Tinha uma previsão, assim, mas aqui é um bizu, né? Quem não é da disciplina militar. Bizu é uma informação extraoficial que a gente não pode confirmar. Se confirma ou não se confirma. Mas havia um bizu de que CFO teria uma regularidade de no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. Ou seja, teria CFO agora, em 2020, e teria CFO em 2021. A intenção era ter 3 rotinas de cursos na academia. Com a pandemia, o meu curso ainda nem começou. Isso significa que provavelmente só vai ter CFO agora em 2021. Mas é o que eu digo, quem começar a se preparar a partir de agora vai chegar muito forte. O concurso vai vir de qualquer jeito. Então, quanto antes você começar a estudar, melhor. Eu digo isso por experiência própria. Em 2017, quando eu fui reprovado, eu imediatamente dei aquele tempo, né, para respirar, fazer a revisão do objetivo, curtir minha família um pouco, que eu acabei me restringindo, resolver alguns problemas que eu acabei deixando pendente, e depois fui para cima. De 2017 a 2019, só foi estudos. Característica da banca. Disciplina, ponto militar. Características da banca, cara, é difícil de você falar em uma live, porque são muitas características, mas você, por exemplo, o que são características da banca? É você saber o que é mais cobrado. Lá no material que eu produzi, no manual, eu coloquei os assuntos mais cobrados de português, por exemplo, característica da banca. Eu coloquei um pouquinho dos assuntos de inglês mais cobrado, característica da banca. Então é algo que ou você adquire estudando por muito tempo. Eu acabei adquirindo alguns macetes da banca, né, algumas características da banca, e coloquei no manual. Ou você vai respondendo questões, ou você vai estudando, vai se aprimorando e você vai observando as características da banca. Eu acho que é sobre isso que você perguntou aí. 2 horas pela manhã, 2 horas pela manhã, dependendo do seu... Essa questão de horas, pessoal, é muito específica. Por exemplo, eu rendia bastante na manhã. Principalmente no meio. No início da manhã nem tanto, o corpo estava acordando ainda, aquela coisa toda. Mas no meio da manhã, suponhamos aí, eu começava a estudar 7 horas da manhã. Quando dava 9 horas da manhã, eu embrasava, né? Uma expressão aqui. Quando dava 9 horas da manhã, eu embrasava, e aí o estudo fluía. Até meio-dia. Melhor hora para estudar. Então, eu destinava uma maior quantidade de horas para aquele período. À tarde, eu tinha um pouco de dificuldade, porque
Eu sempre fui de comer muito, vocês estão observando aí. Até eu retirar esse hábito de comer muito, eu sofria muito para estudar tarde, porque eu comia, tirava minha soneca e depois para voltar, meu irmão, a estudar era pau. À noite, como é um período de cansaço, e aí é uma dica que eu dou, se você já fez muitas atividades durante o dia, já estudou, à noite você destina para aquelas matérias mais fáceis, aquelas matérias que você já domina um pouco, ou só para responder questões, se você tiver muito cansado, para não passar batido. Boatos de cobrar bacharel em direito. Esse boato sempre teve, como eu falei, desde 2014. Tem esse boato de ser nível superior em direito, só que nunca se concretizou. Nunca se concretizou. Como eu falei, teve um indicativo de cobrar jurisprudência, contudo, pode ter sido uma simples falta de atenção de quem editou a prova, porque não previa no edital, o edital de ensino de nível médio, não previa no edital a questão da jurisprudência e a banca cobrou. Mas isso não quer dizer que o próximo CFO vai ser bacharel em direito. Até então, nada disso. Depende ainda de aprovação, né? Eu acho que tem que passar pela Assembleia Legislativa para editar o estatuto e tudo mais. Não sei muito bem como é que funciona, mas é um trâmite aí bem maior. Não é tão fácil assim. Mas depende também muito de vontade política. E aqui, o pessoal, tem mais alguma pergunta aí em relação ao concurso? Deixa eu ver aqui, 2 horas pela manhã, 2 horas pela tarde, noite resumos. Pode ser também. O que vai dizer isso aí, viu, Denerman? É a sua, aquela coisa que você tem em relação a se conhecer. Conforme você vai estudando, você vai se conhecendo, você vai vendo quais são os seus melhores. O importante é que você estude e vá adaptando. Estude e vá adaptando. Como eu falei antes aqui, porque eu não sou muito fã de cronograma de estudos muito duro, né? Que eu ainda fiz a analogia de você ser rígido e você ser disciplinado. Você ser rígido é você querer seguir um esquema rígido e se você conseguir, parabéns, mas a chance é que você não consiga e se frustre daquele esquema rígido. Por exemplo, separar dias da semana para estudar as matérias e não conseguir. E você ser disciplinado é você conseguir abrir mão de um prazer hoje para ter o prazer amanhã da aprovação. Então, o que vai dizer isso aí é muito a forma como você encara os estudos e sua experiência própria. A Bima Santos, deve ser a Bimael, né? A Bima Santos pergunta aqui, fala um pouco sobre seu estudo para ciências humanas. Ciências humanas, cara, matéria hoje que tem 1,5 ponto, porém é uma matéria que tem 15 questões. Ciências humanas, eu estudava, eu falo até no manual, eu coloco até alguns links para vocês irem direcionando para algumas páginas. Eu estudava como é que fala? A revista Abril de atualidades. Eu tinha um material do Estratégia Concursos, que falava muito, eu estudava. Eu lia noticiários, eu fazia muitas questões de ciências humanas, porque o macete de ciências humanas, na verdade, o macete dos concursos é você responder muitas questões e você ver aquelas questões que mais se repetem e você dominar aquelas questões que mais se repetem. Por exemplo, ciências humanas, a banca gosta de cobrar muitas revoltas baianas. Sabe nada. A banca gosta muito de cobrar, por exemplo, a Guerra do Cangaço, entendeu? Ela cobra muito Eva Vargas. Então, isso tudo aí você aprende respondendo questões. Como é que eu estudava por questões de ciências humanas? Eu pegava uma questão, eu pegava a prova, lá no site da Consultec, tem até o link lá no manual, eu pegava a prova, as provas antigas, respondia de vestibulares e tudo mais, respondia aquelas questões e escolhia uma questão para estudar. Suponhamos lá que caiu várias questões, e dentro dessas questões caiu lá sobre
Proclamação da República. Eu ia lá estudar sobre a Proclamação da República, ver as características e tudo mais, e pronto. Fazer o meu resumo e colocava. Aí você vai ter uma perspectiva do que mais é cobrado. Do que mais é cobrado no concurso, e aí você vai dar foco naquilo que é mais cobrado. Deixa eu ver aqui quais mais perguntas aqui. Eu estudo das 4 às 8 horas. O que você acha do estudo de madrugada? Depende muito. Eu tenho uma amiga mesmo, Milena aí, grande candidata à aprovação aí no CFO, que ela estuda de madrugada tranquilamente. Eu não consigo, cara. Eu não consigo estudar de madrugada. Por exemplo, eu tive um serviço agora, um serviço noturno, de madrugada. Foi pau. A área estava um pouco puxada, e aí foi pau a noite toda. O que acontece quando eu perco noite, seja estudando, seja trabalhando, rapaz, eu fico quebrado no outro dia, velho. Eu fico quebrado no outro dia. Hoje mesmo eu tô cansado. Fico quebrado no outro dia, então, para mim não serve, mas para você pode servir estudar de madrugada. Aqui, Raquel Araújo perguntou: dedicando 4 horas diárias dá para passar? Dá sim, dá. Você dedica 4 horas diárias ali de estudo. Você, com um estudo organizadinho, com você priorizando, como eu falei, você otimizando o edital, você priorizando o que tem que ser priorizado, você atacando os seus pontos fracos, você respondendo questões para você saber o que mais cai, você dando foco nas disciplinas de maior peso do edital, ou seja, você estudando com estratégia, você estudando de forma organizada, dentro daquelas dicas que eu dei no primeiro vídeo, você consegue passar tranquilamente com 4 horas de estudo diárias no concurso do CFO, que é um concurso de ensino médio. Consegue. Como você conseguiu conciliar o trabalho com o estudo? Rapaz, Juliana Santos, minha grande amiga, Julie. Realmente é algo difícil, principalmente para quem trabalha para quem é policial militar, porque alguns serviços são muito cansativos, mas tudo é a determinação. E eu utilizava muitos horários otimizados, como eu expliquei. Eu otimizava muitos meus horários, então eu conseguia ganhar aí cerca de 3 horas de relógio no meu dia a dia. Dias que eu largava serviço noturno, tudo é experiência do cara, da menina e do cara, do concurseiro. Tudo é experiência. Tudo é experiência. Eu descobri que no dia posterior a um serviço noturno, eu rendia pouquíssimo. Eu passei a fazer o quê? Eu passei a fazer outras atividades. Por exemplo, eu sempre separava um dia da semana para resolver problemas. Resolver problemas que eu não tinha como adiar e eu tinha que sair. E não é um problema que eu resolvia ali no computador, eu tinha que sair para resolver, com fazer compras, alguma coisa do tipo, assim, alguma demanda, levar algum familiar alguma coisa, eu separava um dia. E esse dia era o dia posterior ao serviço noturno, porque trabalhar com a mente e estudar eu não iria conseguir com eficiência. Então eu pegava esse dia e fazia atividades que com os estudos, por exemplo, pelo menos no período da manhã, que é o período que eu fico mais cansado, eu destinava para isso. Então vai muito de como a pessoa consegue. Mas a pessoa tendo aquele foco, aquela disciplina, ela consegue ir arrumando um momento aqui, um momento ali, se planejar, fazer principalmente um planejamento semanal, saber o que você precisa no mês. Por exemplo, eu tenho um dia específico de pagar contas. Eu tenho dias específicos, por exemplo, se eu precisar lavar uma roupa, eu tenho dias específicos. Então você tem que ter pelo menos uma organização semanal. Segunda eu vou fazer isso, isso e isso. Horário tal eu vou fazer isso. Eu tenho isso para resolver. Vou entrar em contato com a pessoa para saber se eu resolvo. Estou com um problema no meu sistema de telefonia. Dia tal eu vou ligar para a operadora. Vou almoçar aqui. Vou ligar para a operadora, vou botar meu fone de ouvido. Enquanto eu estiver almoçando, eu vou resolver esse problema. Entendeu? Então, tudo é planejamento. Eu fazia um planejamento semanal, tentava seguir o máximo aquele planejamento de 80% a 90% daquilo que eu tinha planejado, tanto para os estudos
quanto para outras atividades, e aí fui conciliando os estudos com o trabalho. Bacharel, Gonçalo perguntou se bacharel em Direito. Foi como eu falei, desde 2014 ventilam isso aí, e desde 2014 não acontece. Pode acontecer, pode não acontecer. No primeiro vídeo eu expliquei melhor essa questão aí também. Marinho perguntou, fala irmão, infelizmente não consegui chegar cedo do serviço. Marinho, meu irmão, eu vou deixar a live salva, viu? Aí você pode assistir. Vai estar lá no meu IGTV. Minha mamãe querida aqui, dona Denise Gomes, minha genitora. Beijão, minha mãe, te amo. Fica com Deus. A gente está distante aí, 2 meses já praticamente, né? Sem poder se ver por causa desse coronavírus. E aí eu tô me precavendo mesmo. Couto, meu grande irmão, colega de curso aí do Gabarito, perguntou: como você faz o controle de suas revisões? Usa algum app, faz algum calendário, você faz revisões espaçadas? É isso. Eu falo no manual lá sobre momentos de fazer revisão. Existem 2 momentos, né? Mini revisões e megas revisões. Foi uma técnica que eu acabei adquirindo com a experiência. Eu já utilizei aplicativos, o Aprovado, por exemplo, acho que é aprovado, eu utilizei, não me dei muito bem, mas assim, o que eu achei melhor para mim foi fazer mapas mentais. Eu estudava, fazia um mapa mental daquilo que eu achava mais importante e eu olhava aqueles mapas mentais todos os dias. Tem até um livro, tem até um vídeo, na verdade, que eu fiz aí no meu canal, que eu explico como você fazer isso. Fazer mapas mentais, eu numerava os mapas mentais, botava por datas os mapas mentais, e eu conseguia fazer aquela revisão rápida do assunto para pelo menos o básico, né, o gatilho daquele assunto ficar na minha mente. E funcionou comigo, mapas mentais funcionou comigo. Eu fazia resumos também de alguns assuntos mais complexos, mas prioritariamente as minhas formas de revisão foram mapas mentais. E aí, todo dia eu via aqueles mapas mentais, acabei me habituando a fazer isso. Tinha dias que eu não conseguia, tinha dias que eu não conseguia, mas eu sempre fazia uma revisão obrigatória, eu fazia uma revisão do assunto que eu estudei no dia anterior, justamente por causa da curva do esquecimento. Se eu estudei português ontem, colocação pronominal, hoje eu dava uma revisada em colocação pronominal. Essa, pelo menos, é uma revisão obrigatória que eu tinha. Era a revisão de 24 horas. As outras revisões de 7 dias, de 24 horas, enfim, as revisões que eu explico no manual, eu não tinha como obrigatório. Se eu conseguisse fazer, eu conseguia. Se eu não conseguisse, eu não conseguia. Além disso, eu tirava finais de semana também para fazer algumas revisões daqueles assuntos mais importantes. Funcionou comigo. Pode funcionar com você também. Deixa eu ver aqui. Boa noite, meu irmão Couto. Mandou aqui um boa noite. Raquel Araújo perguntou: como procurar questões da consulta técnica e concursos? Dificílimo, viu, Raquel? A galera aí é um dos pontos negativos, né? O que torna o estudo para o CFO um pouco difícil é essa questão das questões. Mas eu coloquei um link lá no manual. Eu posso até disponibilizar o link, depois eu vou disponibilizar o link. Na verdade, você procura no Google assim, provas antigas da Consultec, aí você vai ver lá provas antigas de vestibulares que ela faz. Vai ter que abrir a prova, filtrar, né? Olhar as provas de ciências humanas, geralmente de português, ciências humanas, inglês. São questões que são parecidas com as questões do CFO. Logicamente que você não vai pegar português, por exemplo, de medicina. Muito pesadão o português de medicina que ela aplica nos vestibulares dela. E aí, talvez você esteja pegando questões de um nível muito acima e acabe se frustrando. Mas, basicamente, o que eu fazia era responder questões da banca, questões de vestibular, por exemplo, UFES, questão de vestibular da UFES servia, questão da UESC, eu acho que a Consultec também fazia. Eu fazia a Faculdade Guanambi também, eu acho que a Consultec. Eu fazia questões daquela faculdade que tem aqui em Salvador, a Unifax, alguns vestibulares, a Consultec fez Unifax.
E aí eu pegava questões da banca. Agora, a banca é o NEB. Eu observo as duas bancas como semelhantes. Eu observo as duas bancas como semelhantes. Se eu fosse estudar hoje, eu ainda ia continuar respondendo questões da Consultec e olhando questões do vestibular da UNEB, tirando, na parte de português, por exemplo, as questões de literatura que não caem no CFO. E responderia as questões de gramática. Também ajudariam muito. Mas no que concurso realmente, viu, Raquel? No que concurso realmente não tem muitas questões da Consultec. Mas se você colocar no filtro lá, por banca, no que concurso Consultec, você vai ver lá que tem algumas questões, inclusive questões dos últimos CFOs. O Birajara aqui, um dos colegas aí que adquiriu o manual. Isso, para passar, para ser bacharel em Direito, tem que passar pela aula. Obrigado aí, meu irmão. Um abração. Tramitação, está em tramitação há 2 anos. Isso mesmo, exatamente. Eu não estava lembrando muito bem, mas é exatamente isso aí. Como você estudou Ciências Humanas, eu respondi um pouco antes aí, Pina Santos, respondi um pouco antes. Você pretende seguir a carreira de oficial? Eu fui aprovado, cara, sempre foi meu sonho, né? Desde 2012 eu faço CFO, com foco mesmo eu fiz 2017 e 2019. Fui aprovado em 2019 e eu vou seguir a carreira de oficial da Polícia Militar da Bahia, que é a atividade que eu gosto, atividade policial. Eu amo ser policial militar, sou praça há 12 anos, soldado há 12 anos, e é a carreira que eu escolhi para mim, velho, a carreira que eu amo, e estou muito feliz, né? Graças a Deus consegui passar depois de muito esforço, e vou seguir sim a carreira de oficial. Inglês, como você estudava? Eu estudava, pô, inglês. Eu peguei muito macete de inglês. Eu coloquei lá no manual vários links, mas basicamente inglês, assim, eu fiz cursinho 2 vezes com o professor Alex Gravenburgo, que é um especialista em inglês para CFO aqui em Salvador e Feira de Santana. E eu estudava pelo Duolingo, eu coloquei lá no manual lá outros aplicativos que eu utilizava e como eu utilizava aqueles aplicativos. Tem aplicativo de usar flashcard, tem aplicativo de você otimizar o estudo do inglês, ou seja, eu estou lendo um site aqui em inglês na BBC News, por exemplo. Estou lendo um noticiário aqui em inglês e como fazer uma tradução, para a tradução aparecer na tela, aquela coisa toda. Eu explico lá um passo a passo no manual. Deixa eu ver aqui. Malu Nascimento perguntou qual a plataforma que você usava para a resolução de questões. Prioritariamente que concursos eu utilizava. Era a que eu achava melhor. Eu cheguei a utilizar outra plataforma lá, esqueci o nome, só que eu não gostei muito. O concurso é bom porque você tem muitos comentários da galera que está mais avançada, a galera realmente ajuda muito. E daqueles comentários ali, naqueles comentários eu lia o comentário que eu achava mais interessante, logicamente que eu verificava, eu transformava aquele comentário em um resumo, eu transformava aquele comentário em mapa mental. Eu sempre achei o concurso muito interessante. Qual curso online você assinou? Eu estudei prioritariamente, a maioria do estudo. Eu fiz cursinho presencial, também fiz cursinho presencial por CFO, mas o maior tempo dos meus estudos que eu estudei foi pelo estratégias de concursos. Foi pela estratégia de concursos. Agora, essa questão de cursinho, vai depender muito, você vai ter que fazer uma análise. O que é que eu indico? Que é até uma dica que tem no manual. É que você vá lá na plataforma do cursinho, veja as aulas grátis que tem, porque tem muito a ver com o seu aprendizado. Por exemplo, o meu aprendizado é um aprendizado visual, por isso que eu gosto de mapas mentais. E por isso também que eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Então, eu optei pela estratégia de concursos, porque a estratégia de concursos é o melhor hoje em dia do ponto de vista de PDF. De PDF. Agora, tem a galera que gosta mais de videoaula, gosta de um professor que pegue o assunto ali e esqueci até a palavra, e sintetize aquele assunto e fique repetindo. Eu não tenho muita paciência para videoaula, mas tem a galera que gosta de videoaulas. Tem 3 grandes cursos aí
que eu considero bons. É o Alphacom, o Estratégia Concursos e o Gran Cursos. O pessoal fala muito do um daqui que é daqui da Bahia, esqueci o nome. Tem a galera também aí do Rumo à Aprovação, que está lançando um curso novo. Tem uma galera muito competente, inclusive tem um colega aí, professor Francisco, que o cara é bom, o cara é competentíssimo. Estão lançando um curso aí específico para o CFO. E aí vale a pena dar uma olhada na página deles lá, pedir um demonstrativo. Eles estão com uma série de lives, né? Uma série de lives aí essa semana com aulas gratuitas. Vale a pena dar essa olhada e ver se é uma plataforma que atende às suas necessidades. Chegou a usar a técnica Pomodoro? Utilizei muito, cara, muito, muito, muito. Inclusive, é uma das técnicas de produtividade que eu coloquei no manual lá, né? Técnica de produtividade, porque é uma técnica que vai trazer foco. Ciências humanas foi dessa forma que eu falei um pouco antes aí. Respondi questões, pesquisava na internet, estudei pelo material do Estratégia, eu diversifiquei muito. Você estudou direito pelo Alphacom? Não. Estudei direito pelo Estratégia Concursos. Elite Estratégia. Muita gente fala, nunca não tive contato com Elite Estratégia, então não tenho como falar. Você estudou por diversas plataformas de concurso público, exemplo, Alphacom, Estratégia, Elite, não. Galera, é o seguinte, vou falar aqui uma coisa que eu botei até no e-book 1. Importantíssimo, até bom essa pergunta de Raquel. Não fique trocando de material, velho. Não fique. Sabe por quê? Porque quando você troca de material, você vai ter que fazer o seu cérebro novamente entender como é que funciona aquele material. Além disso, não existe material 100% completo. Você vai completando o que falta no material com pesquisas, com questões, lendo os comentários da galera no concurso, por exemplo. Não troca de material porque o Estratégia Concurso ele tem uma estrutura. O cara bota lá o conteúdo, ele bota lá a corujinha, até hoje está na minha mente a corujinha, dica. Você fica já ligado naquela dica. Ele bota lá um resumo no final. Então, a minha mente já está habituada ao material de Estratégia. Imagine eu pegar um material do Alphacom que tem outra estrutura. A sua mente vai ter que se habituar. Inclusive, isso pode te prejudicar no momento em que você tente puxar. Você vai responder uma questão e aí você tenta puxar na sua mente aquele assunto e você tem duas estruturas de PDF, por exemplo, duas estruturas de organização do PDF, você pode se confundir. Então, a recomendação que eu dou é que você escolha um material e abraça aquele material com amor. Pode não ser o melhor material do mundo, mas você tem que pegar aquele material e ficar com aquele material um bom tempo. Bom tempo mesmo, 1 ano estudando por aquele material ali, para conseguir, de fato, conhecer e sua mente ter a habilidade com aquele material. Porque se você ficar trocando de material também, pô, isso é loucura. Você só vai ficar dando dinheiro a galera aí que vende material. Site de rateio, ou se você comprar no site oficial, você só vai ficar dando dinheiro, não tem necessidade. Se você tem um material bom e você estuda, você foca, você consegue deslanchar. O restante você consegue adquirir com questões e lendo os comentários da galera. Muito top. Quase que eu encerro o vídeo aqui. Muito top. O vídeo do mapa mental. O vídeo do mapa mental foi massa mesmo, velho. A galera foi um dos mais comentados aí, um dos mais comentados, não, um dos mais curtidos. Essa revisão acompanhada de questões tem os momentos específicos. Viu, Leal? Tem os momentos específicos de fazer questão e de fazer revisão. 2 momentos de fazer questões. Eu já falei anteriormente. Questão de fixação, questão de aprofundamento. 2 momentos de fazer revisão. Mini revisões e mega revisões. Tá tudo explicadinho lá no manual. O passo a passo bem legal. Quantas questões em média por dia ao longo da sua preparação você fez? Questões é uma coisa progressiva. Quem tem menos conteúdo, ou seja, o concurseiro novo, ele vai responder menos questões e priorizar o conteúdo.
Quem já é concurseiro avançado, ele vai responder muita questão e pegar menos conteúdo. No geral, de 2017 a 2019, eu respondi mais ou menos 10 mil questões. Por dia, eu respondia de 50 a 100 questões. Eu, eu considero até uma média um pouco baixa, de 50 a 100 questões, para quem já está no nível avançado. Mas é porque eu sempre respondia a questão otimizando o estudo da questão. Eu não pegava a questão e respondia. Tinha lá os requisitos do ato administrativo. Não sei o que, não sei o que. Respondi e pronto. Eu respondia, ia nos comentários, olhava, via se tinha alguma coisa interessante, alguma coisa que eu poderia alimentar o meu material de revisão. Então, eu respondia questões para aprender mesmo, não respondia questões só para responder. Então, a minha média de questões, quando eu já estava em 2019, por exemplo, era de 50 a 100 questões por dia. Ou até mais, mas a média era essa aí. Malu Nascimento, coloca aspirante PMBA no que concurso? Não entendi. Não, é melhor você procurar ser Consultec. Aí dessa Consultec vai aparecer a prova lá e você vai ver a nomenclatura que a Consultec usa para identificar o concurso, as questões no que concurso. Coloca lá Consultec, aí vai aparecer vários concursos dela. O concurso do MP, tem um concurso do MP, tem uma prova do MP lá. Aí você vai ver o concurso de oficial, vai ter lá. Você pega a nomenclatura que ela usa, você copia em algum lugar e quando você for pesquisar, você já pesquisa direto pela nomenclatura. Porque eu não vou falar aqui porque eu não lembro exatamente como é a nomenclatura delas. Consultec, UNEB e Strix. Consultec, UNEB e Strix são parecidos. Consultec e UNEB são muito parecidos. Strix também parece. Aí, galera, uma banca aí que parece com a Consultec, a Strix. Principalmente o português. Bem parecido. Parece, a Strix tem um nível um pouco maior que a Consultec, por incrível que pareça, né? Aí, o nível do português da Strix em algumas provas é maior, mas são bancas parecidas. Não pense em PRF. Já pensei, estou analisando o cenário político aí, mas PRF tem a questão de sair do estado e trabalhar em estrada, aquela coisa. Eu gosto também de ser polícia, velho. Polícia militar, bronca. E outras coisas mais aí, eu amo a profissão. E tenente, para mim, ser oficial da Polícia Militar é uma realização profissional de muitos anos. Mas eu penso sim em estudar aí para PF, PRF, delegado federal. Eu tenho formação jurídica, então dá para estudar. Mas isso é algo lá para frente. Lá para frente. CFO é o pico também. Você é o cara, irmão, humilde pra caramba. Pô, irmão, não tem por que a gente não ser humilde, né, velho? Muita gente me ajudou na minha jornada, muita gente me ajudou. O professor Alex Gravenburgo mesmo, ele me deu uma bolsa. Meu filho nasceu, eu fiquei um pouco apertado financeiramente e eu tinha feito um curso com ele já. E ele me chamou para fazer o curso. Eu falei a ele que eu estava apertado financeiramente, que não ia fazer o curso, que eu ia estudar em casa. O cara me deu uma bolsa, velho. Então, a gente só paga gratidão com gratidão, né? Teve meu amigo Jefferson Nascimento, que é o coach, que me deu uma mentoria aí de quase um ano de graça. Então, a vida é isso aí, velho. Se você não tem humildade, você não tem nada. Se você não tem gratidão, se você não retribui aquilo que você ganhou do mundo, né? Se você não retribui, você praticamente passou pelo mundo sem fazer o seu papel, né? E eu tenho esse objetivo aí de ver a galera ingressar na academia e de encontrá-los lá, né? Quem sabe aí no próximo CFO. A pessoa, você entrando na porta lá, tá eu lá, aluno do segundo ano, e você entrando. Porra, que massa, velho. A gente estudando junto, eu dando aquele aperto, né? Aquele traquejo. Coisa que acontece, coisa básica. E aí, né, humildade, pô. Não tem por que o cara ser uma pessoa vaidosa demais. O nome do professor de inglês, Alex Glavenburgo. Lá no manual, inclusive tem um link, o contato dele e tudo mais.
Fiquei sabendo que você comanda um pelotão da Rondes. Que nada, velho. Comando não, velho. Queria até, mas não. Não comando não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Irmão, quero agradecer a você por essa live. Pô, irmão, muito obrigado aí. A intenção é ajudar. Muito produtiva a live. Gostei das dicas. Obrigado, Taline. Você pretende fazer e-book PMBA soldado? Tô fazendo. Tô fazendo. Mas é como eu falei, o e-book do CFO ele serve para soldado também, né? Basta, a única coisa que não tem ali é o edital otimizado. E para soldado eu vou ter que fazer uma análise da banca, né? Da IBFC aí. Dar uma olhada, fazer uma análise da banca para tentar fazer um material mais eficiente possível. Mas eu pretendo sim fazer o e-book para soldado da Polícia Militar da Bahia. Raquel Araújo, obrigado. A internet tá ruim, é? Porra. Vai ficar salvo assim, irmão. Vai sim no IGTV, CFO 2021. Não sei se ainda será o último nível médio. Eu acredito que. Não sei, cara, não sei. Não tem como dar uma resposta dessa. Eu sou o maníaco do material. Sempre acho que o material não falou algo. Cara, todo mundo já achou isso um dia. Eu já achei isso um dia. Já troquei de material, me dei muito mal. Como eu falei, desse ponto de vista da aprendizagem aí. E não compensa. É pegar um material, estudar por ele. Se tiver dúvida, pesquisa na internet e responde questões que o que o que não conseguindo novamente nas questões você consegue. Revisão por CESP após estudo, acha bom? Rapaz, a CESP tem um modelo de questões diferentes. Vale a pena você responder sim, questões de verdadeiro ou falso. É, questão de verdadeiro ou falso também é válido, mas eu focaria principalmente na proximidade do concurso, do CFO que nos últimos sempre foi de múltipla escolha, em responder questões de múltipla escolha e de bancas parecidas. Como o colega falou em cima aí, Strix, né? É uma banca parecida. O Birajara falou da Strix, né? Diz que estuda muito a questão da Strix. Tem as provas da UNIT também, aí anota aí, UNIT, Strix, duas bancas que são parecidas com a Consultec. Galera, eu tenho um bocado de dica, velho. Dica. Muita dica no meu caderno. Um colega até perguntou se eu botei todas as dicas no manual. Eu falei, cara, velho, eu tenho muito material mesmo, muito material. Então, conforme eu for pegando material, eu vou atualizar o e-book. E a galera que comprou o e-book, né, e tem acesso aí ao meu WhatsApp, eu sempre vou estar passando algumas dicas, algumas coisas que eu for achando que eu achar interessante. Eu vou passando para a galera, que o grupo que eu vou criar, né? E a galera que está no privado já que eu já passo algumas dicas. É, E é muito material, pô. Não tem como ele perguntou se eu coloquei tudo. Não tem como colocar tudo por enquanto. Eu vou fazendo. Eu vou fazendo. Vou fazer as atualizações, né? Do e-book, né? E aí quem comprar, eu vou até lançar aqui. Quem comprar, vou colocar aqui os 20 primeiros, por exemplo. Os 20 primeiros que comprar o e-book aí, eu vou deixar a atualização automática gratuito. Aí os demais aí, com certeza, eu vou ter que dar uma pausinha nas atualizações, né? Vai ficar meio complicado. E aí só quando eu lançar a próxima versão também do e-book. Deixa eu ver aqui. O Bilajel já ia perguntar do grupo. Eu vou formar o grupo, cara. Eu vou formar. É porque também eu estou respondendo a resposta bem no privado, né? A galera está perguntando no privado, eu estou respondendo o grupo de quem adquiriu o manual. Mas eu vou criar o grupo, porque aí eu compartilho a dúvida que um teve, eu compartilho para outro. Teve um colega mesmo, esqueci o nome do cara, velho. O cara bem aplicado mesmo. Eu até postei, eu até postei o comentário dele, o cara aplicadíssimo, velho. Pegou o e-book, pegou o ciclo de estudo que eu deixo pronto lá,
personalizou como eu ensino, né? Você a personalizar o ciclo de estudo, personalizou e montou o ciclo dele, me mandou, me causou um orgulho retado, velho. Retado, retado, o cara bom mesmo, cara bom. Ele tava até na live aqui, só que eu acabei esquecendo o nome dele. Cara me surpreendeu positivamente. Ele ainda relatou que conseguiu sanar algumas dúvidas e perceber as falhas que ele teve durante os estudos para soldado. E isso aí me dá um orgulho muito grande, né? Porque eu vejo que o e-book está cumprindo o papel dele aí. O Birajara me perguntava se eu faria mentoria. Rapaz, o e-book está praticamente uma mentoria, né? Está praticamente uma mentoria. Inclusive, uma pessoa muito, muito assim, eu acho até que é uma coisa, como é que eu posso falar? Fora de bom senso, né? Chegou no meu privado e falou assim: você não acha que tá muito caro, não, velho? R$ 45. Eu falei, aí eu peguei e não respondi. E eu vou responder aqui na live. O e-book seria gratuito, velho. O intuito no final é de ajudar, é de ver vocês lá comigo na academia. E seria gratuito, só que é muito complicado fazer um e-book, muito complicado mesmo, eu não tinha noção. Tanto é que durou 2 meses aí, quem acompanha, 2 meses para fazer um e-book, para juntar, para pegar caderno, transformar conteúdo que tinha escrito em conteúdo digitado, digitar no Word e configuração de Word. Teve um colega aí do meu curso de formação de oficiais que vai começar, Rico, que me ajudou muito no Word, porque eu também não tenho habilidade. Tem a questão das produções de imagem, que eu tive que pedir ajuda a um amigo meu, da Galo Web Print. Eu tive que adquirir uma internet melhor e várias outras coisas, tempo. E aí a pessoa vem me fazer uma pergunta dessa, se não tá caro, velho. Sem noção, eu fiquei vários dias aqui trancado num quarto e sem ter acesso à minha família e tudo mais. E aí não é uma questão de valor, né? As pessoas gostam de medir muito as coisas pelo valor, a R$ 45, mas eu meço o valor de uma coisa pela utilidade que aquela coisa vai ter para mim, entendeu? O manual são 10 anos de experiência, de estudos, e desde 2014 adquirindo experiência aí em relação ao CFO. E é muito, muito complicado, pô. É muito complicado você produzir um material desse. E no final, o meu objetivo, quem teve acesso ao e-book 1 aí, e tem acesso aos materiais que eu coloco no, que eu coloco na minha página, o meu objetivo é ajudar. O meu maior orgulho de verdade é você chegar para mim um dia e falar assim: cara, eu passei com a sua ajuda. Você fardado e eu fardado, e a gente tirando foto, a gente comemorando, eu indo lá na sua festa de formatura, e pronto, a gente vai ser colega de farda, quem sabe a gente troca um tiro juntos aí, depois fica resenhando sobre os vexames que a gente pagou durante o serviço. E o valor é o mínimo, velho, assim, no meu. Eu nem gosto de falar sobre isso, mas foi uma coisa assim, que me deixou muito chateado, a pessoa falar dessa forma, porque acho que ela não entende o objetivo, né? Não entendeu assim um objetivo assim do projeto, né? Mas enfim, galera, aqui não, ninguém fez mais perguntas, é, ninguém fez mais perguntas, então, qual e quais os erros que você cometia no início e hoje, por sua experiência, não faria mais? Poxa, são tantos erros, velho. São José estudante. São tantos erros. Eu elenquei várias nas minhas postagens aí. Eu elenquei muitos erros que eu cometi durante a minha formação. Mas eu coloquei 6 erros aí também, de quem foi reprovado. Mas um erro que eu acho que é um erro gritante aí, que atrapalha muito a aprovação, é parar de estudar e ficar esperando o próximo edital. Porra, esse para mim é um erro aí que
tira aí 80% de chance da pessoa passar. Eu acho que a pessoa deve parar, respirar um pouco, entendeu? Dar uma atenção à família, aos amigos que acabou se distanciando e voltar a estudar novamente. Eu acho que isso aí é o mais importante. E aí a galera, deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta aqui. Pois é, Maurício aí, meu grande irmão de infância, dono da página Galo Web Print, que fez essa arte aqui, a arte da camisa, várias outras artes que você vê aí, é obra dele, amigão aí, tem me ajudado, tem me dado apoio. Não é custo e sim investimento, eu também caro dessa forma. Queria eu chegar em 2014 e achar um manual de alguém que foi aprovado e tem um passo a passo ali, para eu não ter que gastar esforço, errar, ter um mínimo de erro. Eu nunca ia conseguir mensurar em reais um negócio desse. Até eu vou até parar de falar que eu acho um negócio chato retado essa questão de valor. Cada um sabe o preço do seu sonho, né? E isso não tem a ver com reais. Não tem a ver com reais, não. Enfim, galera, ninguém perguntou mais, eu vou encerrar a live aqui. Ficaram duas lives, né? Vou colocar a live no IGTV para que a galera tenha acesso aí. E muito produtiva, eu acredito a galera colocou aí, dando os parabéns. Algumas pessoas saíram, já estamos no finalzinho. Já estamos no finalzinho. E eu vou fazer um resumo geral aqui do que foi a live. Organização dos estudos. O objetivo da organização dos estudos é que você tenha uma rotina com qualidade. Você tem três pilares, três pilares da aprovação, que é definir um objetivo, planejar os estudos e aprimorar os estudos. Você aprimora os estudos através de mapas mentais, resumos, ou seja, ferramentas que vai te ajudar a memorizar e vai te ajudar a você resgatar o conteúdo no momento de estar fazendo a prova. Dentro do planejamento de estudos, ou seja, dentro da organização de estudos, você tem que saber fazer uma otimização digital, tem que saber fazer um ciclo de estudo, ou ter um ciclo de estudo pronto, no manual tem um ciclo de estudo pronto, e você tem que saber seguir o que está estabelecido no edital, priorizando aquilo que deve ser priorizado. Você deve ser competente em fazer o básico. Fazer o básico é saber estudar com eficiência, ou seja, tem um estudo ativo e não um estudo passivo. Saber responder questões, os dois momentos de responder questões de aprimoramento e questões de aprofundamento. Saber fazer revisões, dois momentos de fazer revisões, mini revisões e mega revisões. Tudo isso tem no manual, bem explicado. E os momentos de fazer simulado em casa, pequenos simulados, grandes simulados, um simulado real, que você tem que ter esse padrão de estudo para conseguir chegar de forma satisfatória. Então aí eu agradeço a todos vocês aí que participaram da live. Eu fico sempre muito grato de estar tendo esse contato, né, pessoal, com vocês e de estar respondendo no privado. A galera pergunta como o quê, velho? E eu acho legal porque eu sempre gostei muito, eu gosto muito dessa galera assim que é curiosa, né? Com ressalva para algumas perguntas assim que o cara é só o cara chegar e ver, ler e tal, alguma coisa assim, mas ele pergunta. Mas enfim, eu tento responder o máximo possível aí das perguntas que vocês fazem. Eu gosto realmente de responder, eu gosto de ver, mas eu também gosto de ver a aplicabilidade. Não adianta o cara perguntar uma coisa, eu ali me acabar para me acabar entre aspas, né? Para responder e o cara não colocou em prática. Aí depois de uma semana o cara esquece que ele fez aquela pergunta, não colocou em prática e pergunta a mesma coisa. Ele toma o meu tempo e ele toma o tempo dele, velho. É complicado demais. Eu acho que o cara, o concurseiro mesmo, o cara que quer ser aprovado, ele aproveita as oportunidades, ele pega as dicas e coloca em prática. Se der certo, deu. Se não der certo, Brasil, tenta outra coisa. Então,
Um abraço aí, Julie, muito obrigado. Deus abençoe você também. Deus abençoe a todos. E um abração a todos. Eu vou descansar um pouco agora, que eu tive um serviço de manhã. Ainda não descansei 100%. Vou dar uma descansada. Amanhã eu estou de serviço de novo. Peguei uma permuta com um colega. Mas é isso aí. Vida que continua e tamo junto. Vamos aí acreditar no processo. E Deus abençoe nossos estudos. Um abração para vocês.